Já estou com o Davidson Cavalcante aqui, mas vou falar principalmente hoje sobre a situação justamente dos prefeituráveis, né? Que trabalharam bastante nesse Dia dos Trabalhadores, né? E ontem a gente falava aqui dos vereadores, né? Que deram, digamos assim, um folgaço, né? Durante a semana. Eu né? até te digo que eu acredito que eles trabalharam, mas em prol deles, né? E não do povo na Câmara. Mas enfim, né? Os pré-candidatos a prefeito, não, aproveitaram o Dia do Trabalhador para se promoverem, trabalharem, mostrarem que estão perto do povo, que estão perto da sociedade. E a gente acabou de ouvir um deles, pré-candidato, Alberto Neto, que conta aí com todas as fichas, com toda a estrutura, para amanhã, 10 horas da manhã, o ex-presidente Bolsonaro pisa na capital do estado do Amazonas, uma das capitais mais bolsonaristas do país hoje. E isso é fato, né, que o Alberto Neto e toda a equipe dele estão trabalhando para fazer desse evento o maior sucesso, porque precisa, afinal de contas, é lançamento da pré-candidatura de Alberto Neto, oficialmente com apoio de Bolsonaro. Hoje, Cleiton, não sei se você viu, mas eu recebi em primeira mão também, antes de ir para as redes sociais, o vídeo do Coronel Menezes. Coronel Menezes, que até então era do Partido Liberal, foi para o PP, para o Progressistas, é pré-candidato a vereador, e ele falou justamente sobre a ausência dele no evento com o Bolsonaro. Ele disse, inclusive, ele justifica que por se tratar de um evento partidário, ele não poderá estar presente, mas reforça os seus laços de amizade, de aliança e de, digamos, de pertencimento à bandeira de Bolsonaro. Eu acho importante falar isso, sabe por quê? Porque o Menezes tem a sua liderança com determinado público de direita. Sim. E a gente falava isso aqui, né? O fato de ele não estar presente lá não é em relação ao Bolsonaro, é em relação ao partido. O Menezes hoje está em outro partido e o evento é partidário. Antes da presença do Bolsonaro, o evento ele é para o partido e para o lançamento da pré-candidatura de Alberto Neto. Ok, mas se a direita não tivesse dividida, poderia ter sido convidado e poderia estar lá. Mas ok, vamos lá. Assim como também o governador Wilson Lima, que afinal de contas está em outro barco, Exato. mas poderá estar lá. Olha aí. Mas enfim. Belão, hein, mestre? Tá desaparecido o Belão, hein? O que você acha, Cleiton? Fora de campo? Ainda dá pro jogo ainda? Pros Lins, acho difícil que ele não esteja no jogo. Rapaz, um dia desse eu vi e presenciei. Olha que eu sou fã do cara. Eu sou dessa época aí, vi o Romário. O Romário, para mim, é um dos melhores atacantes que o Brasil já teve em futebol. Voltou a jogar bola. Romário, mais de Bebeto. 50 anos, né? Para mim, o Romário. Há controvérsia quem diz, o Romário ganhou a Copa de 94. Me desculpe, tá? Se ele não tá naquela seleção, talvez o jogo seria outro. Mas, enfim, né? Eu vejo uma comparação semelhante. O Belão, que pendurou as chuteiras em 2022, não é? Passou o bastão para o seu filho, o deputado estadual Jorge Lins, hoje, do União Brasil. Agora resolveu, estava lá com a malhadeira, com a tarrafa, agora resolveu voltar a campo e pode ser numa terra conhecida, que é Fonte Boa, no interior do Amazonas. Ali a família Lins tem muito território, é terra natal dos Lins, e ele lançou lá sua pré-candidatura com apoio de Átila Lins, com apoio do seu filho Jorge Lins, e pode ter o apoio de Wilson Lima para tentar ser prefeito de Fonte Boa. Ou seja, com seus 70 anos, parece que a política está aqui, né? Na veia. Não dá para tirar do Belão, ainda mais com a história que ele tem, principalmente na ALEAN, na Assembleia Legislativa do Amazonas, onde foi presidente da casa, e inclusive um dos auditórios da casa leva o seu nome, Cleiton. Exato. É uma figura importantíssima na política amazonense. Vamos ver, né, como é que vai ser aí a campanha lá em Fonte Boa, correto? Porque a gente precisa analisar também, ele pode ter pendurado as chuteiras em 2022, mas não quer dizer que ele só pescou esses 2 anos, né? É verdade. Deve Tem ter senador trabalhado com 80 bastante. anos, o que é 70 pro Belão, né? Exatamente. Daqui a pouco o Davidson Cavalcante vai trazer um outro bastidor que é com relação a essa imagem. Coloca para mim aqui, só para fazer um chama. Nós mostramos anteontem aqui Silas Câmara levantando a moral de Roberto Cidade, levantando a moral de Wilson Lima. Achávamos, inclusive, que viria um anúncio, né, possível de republicanos apoiando a União Brasil, mas não é bem assim não, tá? Daqui a pouco o Davidson vai trazer um outro bastidor aí, rolou até nota. As estruturas do Republicanos, o bicho tá pegando. Eu volto já, tá, Davidson? Fica aí, fica aqui comigo. Então, já que nós estamos falando
sobre política. Volto com o Davidson Cavalcante. Mostra para mim aqui a imagem. Davidson Cavalcante trouxe uma imagem para a gente anteontem aqui, nós mostramos. Silas Câmara, né, no município do interior do estado, dizendo que Roberto Cidade era o prefeito de Manaus, eleito. Né, ele bate o martelo, hein? Foi a gente que falou, né? Não, foi a gente. Vamos fazer o seguinte, roda para mim o vídeo aí, por favor, tá com áudio? Roda para mim o vídeo aí. O prefeito de Manaus, meu irmão, meu amigo, Roberto Cidade. E aquele que é o nosso maior governador do estado do Amazonas e o presidente de honra do Republicano do Amazonas, nosso governador Wilson Lima. Deus abençoe. Pode voltar. Isso causou um rebuliço no Republicanos. É bom lembrar o seguinte, o Republicanos aqui no estado do Amazonas é dividido entre duas igrejas, a Assembleia de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus. As duas que mandam no partido, né? E aí, esse rebuliço deu até nota, foi isso, Davidson? Perfeitamente. Inclusive, a gente tem a nota, né? E a nota é importante porque a gente falou aqui no Tá Na Hora, e também isso se vinculou em outros canais, que provavelmente depois dessa fala do Silas Câmara, o partido tinha mudado de barco novo, ou seja, tinha mudado de proa, de barco, de polpa, né? Tinha mudado de time. Tinha saído do barco de Davi Almeida, até então essa possibilidade já era veiculada, por quê? No empréstimo de 580 milhões de reais, o Republicanos foi que deu a vitória a Davi Almeida. Tá? Mas, essa reviravolta lá em Borba, inclusive no lançamento lá da pré-candidatura do União Brasil, com a presença de Wilson Lima lá, o Silas, que teve poder de fala, falou isso. Então ele já mexeu a bola do Roberto Cidade, falando que, inclusive, profetizando que o Roberto Cidade era o futuro prefeito de Manaus, e mais ainda de Wilson Lima, inclusive chamou o Wilson de um grande líder, o presidente de honra aí do Republicanos. Como o Cleito já falou, são dois partidos em um. Existem dois grupos políticos, liderados por duas grandes igrejas evangélicas aqui do Amazonas e com força política, com penetração política. E essas duas forças, que têm deputados, que têm bancada, se dividem sobre esses apoios. Uma parte dela quer apoiar justamente o atual prefeito, Davi Almeida, e a outra parte quer apoiar Roberto Cidade, que é mais ligado ao governador Wilson Lima. Então a nota é importante, Aline. Joga a nota aqui pra gente. Coloca pra gente aqui. Porque essa nota, ela diz muito sobre o que o partido hoje vive. E ele fala assim, a nota abre aspas, o Partido Republicanos vem através do presente comunicado informar que só definirá seu apoio à candidatura majoritária no município de Manaus no final de junho ou começo de julho de 2024. E quem assina? Silas Câmara, presidente do partido. E lembrando que junho e julho é as convenções partidárias. E o Silas vai lá e, inclusive, desmente tudo que ele disse aqui. Então, isso que o Cleito falou, os bastidores, inclusive eu conversei com uma fonte do Republicanos que disse que isso gerou um salseiro danado dentro da sigla, porque tem gente de Brasília que não gostou da brincadeira, não. Por que o apoio do Republicanos é tão importante? Ah, boa pergunta, Cleiton. Para a gente fechar isso aqui, o apoio do Republicanos pode dar o maior tempo de TV, principalmente para os candidatos que têm maior número de partidos. E TV, tu sabe, né? Penetra quase que 80% público É o veículo mais democrático ainda. E aí, isso numa campanha faz diferença. Obrigado, Davidson. Valeu, querido. Até mais. Rapaz, você vê aí a movimentação. Hoje 6 é horas candidato, Roberto Cidade, mas muito também se fala se o governador poderá estar presente, já que é um evento com o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem o Wilson Lima foi aliado em 2022. Segundo as fontes que eu conversei aqui, há a possibilidade, não há certeza, de que o governador foi convidado, até por uma questão republicana, para se fazer presente lá na Arena Amadeu Teixeira, mas a assessoria do governador não confirmou presença, mas é provável que o Wilson Lima e Jair Bolsonaro conversem, até por conta do cenário eleitoral. Lembra que a gente tinha dado um bastidor aqui, que essa conversa pode mudar os rumos, tanto do PL quanto do União Brasil. É isso que a turma está de olho. Vamos ver quem é que ganha essa quebra de braço aí, porque cada um quer fazer com que o candidato do outro ceda para ser vice do seu candidato, né? Perfeitamente. Vamos ver como é que vai ser essa conversa e vai entender quem acompanha toda a coluna do Davidson Cavalcante com a gente aqui no Tá Na Hora, né? A gente já falou sobre isso aqui essa semana. Obrigado, Davidson. Amanhã estamos aqui. É nóis.